Sim, peixinhos, mais um vídeo aqui nos nossos maravilhosos estúdios em pleno feriado. E como você viu aí na thumbnail, Kizu é um bom investimento? Vale a pena? Vamos lá. Sim, o Kizu é um bom investimento. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô brincando, vamos analisar então o Kizu hoje. Estou analisando aqui na segunda semana de outubro de 2021, né? Feriado de 12 de outubro. Então vamos o trivial aqui básico, uma passada rápida no Status Invest, só para ver os valores deles hoje aqui. Então ele está com o valor atual de 8,21, tá? Ele já chegou a bater R$ 15, olha só. Tá com dividend yield bacana, 7,47. Caiu nos últimos 12 meses. Ele completou um ano no dia 8, 4 dias atrás. Tá em queda por alguns motivos, a gente vai ver por quê. Tá? E esse aqui é o índice dele em um ano. Legal? Como eu te falei, ó, já bateu 15 aqui em 5 de maio. Hoje está um valor bem baixo aqui, lembrando que ele teve desdobramento, a gente já falou um vídeo anterior. Tá? Vamos fazer uma passada rápida hoje aqui. O valor patrimonial dele por cota hoje está em 9,42, tá? E o PVP aqui, o preço do valor patrimonial está em 0,87. A gente já falou sobre isso, você já entende um pouco melhor. Mas o que pode também, que eu posso falar aqui desse valor? Pode ser que o mercado ainda não viu potencial no Kizu, né? Por isso que ele está com esse valor descontado. Os grandes, as pessoas físicas grandes ainda não vieram para cá, pode ser o caso, tá? Ou não. Mas em geral o mercado talvez não viu o potencial do Kizu, por isso que ele está com esse valor descontado, tá? Pode ser também por causa das variações aqui do Brasil, né? A taxa Selic sendo aumentada, os precatórios aí, a dívida do governo, né, para outros programas sociais, tendo que alocar recursos. Isso também mexe muito com o IFIX e mexe também com os fundos imobiliários e vai mexer bastante aqui com o Kizu, que é um FOF, né, um fundo de fundos. Pode ser também uma explicação para esse valor aqui patrimonial estar abaixo de 1, né? Ou o mercado está equivocado, dando um valor abaixo, né? Que realmente vale o Kizu, tá? Pode ser um desses fatores. E é claro que você tem que analisar bem, não só o PVP isolado, mas com os outros indicadores aqui, tá? Eles têm quase 9% em caixa, tá? Isso é muito bom. Isso é legal para questões, né, das operações dele, pagamento, talvez comprar novas cotas e tudo mais. E hoje esse número aqui já está defasado, mas eles já passam de 42 mil cotistas, tá? Isso é um número bacana para um fundo de fundos com valor abaixo de R$ 10, tá? Ele vai ter uma taxa de administração, se não me engano, a gente vai dar uma olhada lá depois no PDF, sempre, né? Liquidez acima de 1 milhão, bacana, liquidez diária. E com uma participação, parece pouco aqui, né? 0,350, mas é um número interessante. Eles pagaram 6 centavos, vão pagar, né, esse mês, ó, dia 15. Vocês vão ver que parece pouco, 6 centavos, mas com relação ao dividend yield, é um dos maiores que ele já teve até hoje. Então, olha só, eles já chegaram a pagar 13 centavos, hoje vão pagar 6 centavos, né? Vai aparecer aqui, o mesmo do mês passado. Vamos ao que interessa do Kizu para ver se ele realmente vale a pena para a gente, nós, microinvestidores, peixe beta. Um dos fatores que me fez comprar Kizu também, como você viu no vídeo anterior, eu tenho Kizu, é a porcentagem aqui de tomador, né? O valor aqui está baixo, mas se eu não me engano foi o valor dos últimos dias aí, né? A numeração de cotas alugadas por dia, mas ele tem uma movimentação bacana, ó, 5%. O patrimônio líquido deles aumentou significativamente nos últimos meses, isso é muito bom.
Outra coisa relevante aqui para a gente, os valores a receber, eles receberam aqui outros, né, não vai explicar, mas receberam uma paulada aqui de 2 milhões. O caixa do Kizu, eles antes tinham valores alocados aqui em renda fixa, né, em títulos públicos, pode ser o Tesouro Direto, né. Depois eles tiveram aqui, ó, fundos de renda fixa. Eles colocaram quase 120 milhões lá em renda fixa. Depois eu vou mostrar o que eles têm de renda fixa aplicado na carteira deles. É interessante. Os valores a pagar, eles pagaram aqui umas despesas monstruosas também, 166 milhões, né? Então vamos lá. O primeiro motivo que eu considero o Kizu um fundo de fundos interessante para compor a nossa carteira é justamente o portfólio. A gente falou dele lá, que ele usa o Suno 30 como índice, né? Eles vão pegar, dentro de 4 critérios, os 30 primeiros com maior patrimônio líquido para compor esse índice deles, né? Depois vocês vão ver que no último mês eles trocaram 2 fundos imobiliários. Então hoje o que eles mais têm aqui é o Maxi, né? Que é um fundo de papel. Mais de 1 milhão de cotas, e o segundo lugar não chega nem a 200 mil, né? Que é o BRCR11, lajes corporativas. E eles estão fazendo uma diversificação interessante, depois eu vou entrar em detalhes, vocês vão ver como o Kizu está sendo interessante e o pessoal lá está administrando bem, né? O Kilima. Eles estão com uma visão interessante. Mas olha só o tanto que eles têm de papel hoje aqui, ó. Vamos fazer por segmento. Varejo, shoppings, papéis. Papel você vai ver é o que mais tem aqui, ó. Misto uns 3, lajes corporativas tem uns 3 também. E imóveis de industriais e logística tem bastante. E alguns fundos de investimento. E um só de agência de banco. E se você olhar aí pelos sistemas de pagamento, né, muitas agências já fecharam. E é capaz que isso continue acontecendo, né? Legal. Então, isso aqui é o que eles têm hoje em fundos imobiliários. Vocês podem ver que eles não têm imóveis físicos na carteira, tem papel. E tem esses aqui, logístico, mas eles não compraram o imóvel para administrar, tá? Eles compram sempre a cota. E olha só o quanto que eles têm aqui, né? De segmento, 1/3 alocado em papel. Vocês viram lá, eu falei do Tord que papel hoje está com retorno interessante por causa da inflação, o IPCA, o IGPM, né? Se eu não me engano, o IGPM teve uma deflação aí, mas esses são números bons para quem tem CRI na carteira, né? O segundo maior aqui segmento deles é logístico, tá? Eles estão com um movimento legal aqui de logística, porque não é só as grandes casas de análise que estão vendo que a logística vai melhorar no país. Empresas de fora também. Eu ouvi dizer que até as empresas lá do Oriente estão vendo o potencial de crescimento aqui dos nossos comércios eletrônicos, né? O varejo eletrônico aqui, o e-commerce. Tanto é que o Alibaba investiu aqui, né? E a Shopee também está fazendo propaganda massiva aqui no Brasil. Se você viu a propaganda lá com o Jack Chan, eles realmente estão apostando aqui no nosso e-commerce, né? Então eles vão alocar muitos produtos deles aqui. Então para isso vai precisar de imóveis industriais e logísticos, principalmente o logístico, né? E como vocês podem ver, a estratégia do Kizu está sendo essa, ó. Quase 1/5 da carteira está aqui em imóveis industriais e logísticos. E se você pensar também, se você lembrou do Via Varejo ou outros aí, né, que trabalham quase focado aí, quase 100% em e-commerce, é um bom palpite, né, de crescimento para os próximos anos aí. E eles têm aqui terceiro o misto, e em quarto o lajes corporativas, né, que agora com a vacinação em andamento, as taxas de morte pelo vírus aí caindo, né, então
quem vai ser beneficiado com esse retorno das atividades, as lajes corporativas e os shoppings, que está aqui em quinto lugar. Então também já dá para fazer umas apostas aí pequenas em lajes corporativas e shoppings também. Então vocês podem ver que eles já estão com esse pensamento, já pensando lá a longo prazo. Isso é legal. Então é por isso que um dos fatores que o Kizu vale a pena hoje, tá? E o que eles têm aqui de fundo em renda fixa? Eles têm 3 fundos aqui, o ARX, o AZQuest e o FICFI, né? Os 2 primeiros aqui com mais de 50 milhões investidos, tá? Esse aqui, se você quiser, até você como pessoa física, você pode investir nesse fundo de investimento aqui privado, tá? Esse fundo de investimento aqui ele também aloca títulos públicos nele e eles tentam entregar um valor também acima do CDI, que é o mesmo que esse aqui, né? O CDI hoje está pagando legal, 6,25 ao ano, e esses fundos tentam entregar rendimentos acima do CDI, o que é legal. Esse aqui qualquer investidor primário pode investir, acho que com um valor a partir de R$1.000. Esse aqui a partir de 5 mil você já pode comprar lá também participações nesse fundo. E esse aqui é do Itaú, também acho que a partir de 5 mil, não sei se para qualquer investidor, mas são rendas fixas. Não sei bem ao certo o que o Kilima faz com esses fundos, né, com os rendimentos. Talvez para comprar mais cotas, para pagar a administração, pagar, né, as taxas de performance. Não sei, né? Tô só dando palpite, não quero desinformar vocês, tá? E hoje quem tem Kizu na carteira, olha só, a Suno, o Sniff lá do Thiago Reis, né? Eles compraram lá mais de 100 mil cotas, tá? E em segundo lugar, a Capitania Securities, com quase 20 mil cotas comprando lá esse fundo de fundos, o Suno, através do índice Suno 30, né? O Kizu 11, tá? Então vamos lá para o informativo deles. Estou aqui. Elogiar aí a equipe, né, ou o responsável por fazer esse informativo de PDF. Escolheram boas cores, uma boa fonte aqui, tá de parabéns. Ele vai falar basicamente a performance do Kizu que teve no último mês de setembro, tá? Prazo indeterminado, então a gente vai ficar com um bom tempo vendo ele aí no IFIX, tá? Ele é para qualquer investidor, público em geral. Legal? Ele vai falar que apresentou aqui uma queda do IFIX de 1,24, também por causa do cenário econômico brasileiro, né? Os precatórios aí assustando um pouco, a taxa de juros, a inflação puxando. Isso mexeu bastante com o IFIX e consequentemente com o Kizu 11. Ele visa o retorno em dividendos, né, da carteira dele, não em geração de capital. Ele até tem geração de capital, a gente vai ver, mas é baixíssima. Por que isso? Geração de capital é o mesmo que você comprar, sei lá, 1.000 cotas de um fundo imobiliário, você vê que valorizou, sei lá, 2%. Aí você, opa, vou vender 500 cotas aqui. Mas lembrando que se você faturou, se você lucrou R$50, você já vai pagar o imposto de renda, né, a DARF lá, que é 20% do seu lucro aí, né? Então, o ganho de capital em fundo imobiliário não é tão interessante. E o Kizu 11 sabe disso, né? Então, eles tentam pegar todos os recursos através dos dividendos e vender o mínimo possível, a menos que realmente esteja esticado lá, né? Um dos fundos dele realmente está com uma valorização muito boa e dá para fazer uma parcial, eles vendem e fazem o ganho de capital em cima disso e também distribui para a gente, vai para a administração e tudo mais. Ou até comprar outras cotas, né? Depende da estratégia deles lá. E isso é interessante para a gente, porque eles vão pagar bem, né, com os dividendos. Olha só, eles compararam com outros 10 fundos de fundos, tá? Fundos de fundos, hoje dentro do IFIX,
com base em número de cotistas. Tá? Então hoje o primeiro fundo aqui, que eu não sei qual é, talvez, provavelmente o Maxi Renda, que se eu não me engano é o maior que tem hoje aí no IFIX, mas olha só o quanto que eles têm de ganho de capital aqui, ó, 54,6%, né? Ou seja, vendendo aí as cotas para gerar lucro também. Só que vai pagar imposto de renda. Vocês vão ver aqui que o Kizu tem ganho de capital mínimo comparado com esses 10, e vocês vão ver o quanto que eles pagam de imposto de renda só por vender as cotas. E a maior aqui, ó, 87,6% é receitas de ex-ganho de capital, né? Eles têm receita de dividendos, certo? Seguindo, olha só o desempenho que eles tiveram aqui. Eles tiveram um aumento, ó, como eu falei, de 42 mil, acima de 42 mil cotistas, né? Que mais? Eles estão com PL de mercado aqui de mais de 360 milhões. Negociações por dia, quase 3 mil, né? 2,6 de negociações feitas por dia, tá? Preço a marcação a mercado. Volume de negociação diária acima de 1 milhão. Olha só a galera negociando bem aqui. 1 milhão por dia, a média que foi do mês passado de setembro, né? E o volume de negociações também desde o início, olha só, mais de 300 milhões, né? Teve o pico lá, assim que eles entraram na bolsa, disponibilizando as cotas, em 15 de janeiro desse ano. Vamos ver o desempenho dele aqui. Como eu falei, eles tiveram desdobramento de 1 para 10, né? Estão com quase chegando a 2 milhões de negociações diárias, tá? E olha só que interessante do Kizu 11, a custódia por tipo de investidor no mês passado. Vocês podem ver que a maior parte aqui é de pessoa física, mas veio crescendo também pessoas PJ não financeiro, fundos de investimentos e instituições financeiras começaram a enxergar o Kizu também, né? Então a gente está falando de grandes empresas aqui que tem grandes cabeças aí, gente que entende bem do mercado financeiro, comprando o Kizu 11, né? Eles vão dizer aqui que são investidores não residentes, né? Talvez empresas estrangeiras comprando aqui o Kizu, o que pode sinalizar um bom investimento, né? Se essas grandes empresas estão apostando no Kizu, pode ser um bom indicativo que o Kizu tem um potencial de valorização, de crescimento, de distribuição de dividendos interessante, tá? Esse é mais um ponto porque o Kizu é interessante. Então olha só a participação das compras e vendas, né? Aqui, se eu não me engano, esse salmão aqui, essa cor, um rosinho, um rosé, é a vendas, e o azul marinho são as compras. Então vocês podem ver que a galera andou comprando mais do que vendendo, né? Pelo menos aqui no fundo de investimento andou comprando mais do que vendendo. Investidores não residentes vendem um pouco mais, mas teve umas compras aqui bem parecidas, bem próximas. Instituições financeiras andou comprando mais do que vendendo, e pessoa física andou vendendo mais. Olha só a galera saindo um pouquinho aqui, talvez desacreditando ou fazendo ganho de capital, ou, né, se equivocando com o Kizu, talvez pelo retorno de 6 centavos, né? Por isso que é sempre bom analisar, não seguir as ondas aí, né, os grandes movimentos dos cardumes, quase não sai. E PJ não financeiro também andou vendendo um pouquinho mais do que comprando. Mas olha só que legal, meu, realmente tá de parabéns quem fez esse PDF aqui, tô adorando a ilustração. Olha esse mapa que bacana. Número de cotistas hoje pelo país, 42.775, em mais de 2.400 cidades. Claro, sempre a concentração aqui no Sudeste, né? São Paulo em primeiro, disparado com 14 mil, mais de 14 mil. Em segundo, Minas Gerais, os mineiros aí investindo bem. Em terceiro, os cariocas. Mas hoje, se você somar isso aqui, dá mais de 5 mil, né, cotistas só no Nordeste.
E quem está encabeçando hoje isso aqui é Pernambuco, com mais de 1.000 cotistas lá. Isso é bem bacana, né? O Brasil inteiro investindo. Eu ouvi uma matéria dizendo que 60% ou mais de 60% dos cidadãos norte-americanos investem na bolsa. Seria lindo se fosse aqui no Brasil, né? A gente tem pouquíssimos investidores. Hoje está indo para 4 milhões, né, de investidores na bolsa brasileira. Com 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, né? Olha a diferença disso. Então a evolução lá de cotistas tem crescido bastante, né? No começo estava indo quase de 4 em 4 mil cotistas. Hoje já beirando aí os 45 mil, né? Quem sabe o próximo mês tem um número expressivo. E as alocações hoje deles está aqui em alocação por fundos de investimento, né? Essas são as porcentagens: CTPS, KNRI, o KNCR, por aí vai. Aqui o Max está aqui com 3,3%, né? Se eu não me engano, o Iridium também já ouvi falar super bem do Iridium, o IRDM11 com 3,5%, né? E eles tiraram 2, lembra que são 30, os 30 maiores com patrimônio líquido. Depois vocês vão ver que 2 saíram mês passado e outros 2 assumiram. Então eles vão aplicar aquelas 4 regras que a gente fez no vídeo anterior. Dividend yield acima de 0, tem que estar dentro do índice IFIX, não pode ser um fundo de fundos, né? E tem mais um outro critério lá que eu não vou lembrar, são 4. Eles fazem esse filtro, pegam os 30 maiores, os 30 primeiros com maior patrimônio líquido, que vai compor o índice Suno 30 deles aqui, né? Uma estratégia boa e que tem entregado um valor bem acima do IFIX, né? Eles fizeram um bom aporte. Mais um critério para mostrar que o Kizu realmente vale a pena. A administração, né, tá indo bem, o clima tá indo bem aqui nas estratégias, e com esse Suno 30 tem entregado valores acima do IFIX, apesar das últimas quedas aí. Então, voltando aqui de novo no setor, olha a estratégia deles, como eu disse, né? Primeiro, os CRIs pagam super bem, né? Tem que ver se está atrelado ao IPCA, ao IGPM. A gente viu lá que o Tord tem os dois, né? Tem o CRI atrelado ao IPCA e ao IGPM. Então, 1/3 aqui do setor deles está em papel, está em CRI, né? Que tem retornado bem. O segundo está em galpão logístico, né? Lembra que eu falei dos galpões logísticos que estão indo bem com o nosso e-commerce aqui, né? Shopping e lajes corporativas tende a melhorar com a vacinação, né? Educação também, mas os lajes corporativas e shopping costumam ter um retorno com em menos tempo do que educação, né? Bancário e varejo 6%. Ao meu ver, os bancos, as agências tendem a diminuir com os sistemas de pagamento aí, né? Pix e outros sistemas. Logo, logo a gente vai ter, sei lá, relógio, você fazendo pagamento só passando o punho e tudo mais. Por classes de ativos, olha só, hoje eles têm mais de 90% só em fundos imobiliários, em FIIs, e quase 9% aí em renda fixa, né? Lembra que eu mostrei os 3 fundos que eles têm lá? Eles podem pegar essa renda fixa, pegar os rendimentos, comprar mais cotas, deixar dinheiro em caixa para liquidez, né? E outras coisas. Eu estou supondo aqui, não sei se é isso, tá? A tese base de criação do Suno 30 a gente já viu, né, os 4 critérios. Elas estão entregando, a estratégia deles está entregando um rendimento melhor que o IFIX, né? Olha só o CDI como tem crescido bastante também, está com uma curva legal. A distribuição de rendimentos que eles tiveram antes do desdobramento de 1/10, tá? Eles estavam pagando isso aqui. Aí você fala, pô, 72 centavos por cota é legal, interessante, mas olha só a porcentagem dividend yield, aí você tem que olhar, ó, 0,66, caiu 0,59, deu uma subidinha aqui. Agora que eles estão pagando 6 centavos, olha só, se aproxima, né, o dividend yield aqui no começo. E
o mês passado eles tiveram maior distribuição percentual aqui, né? 0,72%, mesmo pagando 6 centavos. Né? Significa que a gente comprou um valor abaixo e eles entregaram um valor alto de acordo com o valor da cota lá, né? É isso que a gente tem que olhar, ó. É o dividend yield, não o valor real distribuído por cota. Mais um motivo porque o Kizu, pelo menos nesses 3 meses, tem sido interessante adquirir para a nossa carteira. Então tá aí a demonstração do resultado mensal deles, né, desde fevereiro. Tem sido essa aqui, a receita de ativos dele sempre beirando ali o 1 milhão, né? Pelo menos aqui no começo. E aí já nesse segundo semestre passou do 1 milhão. Ganho de capital. Olha só o que eu falei para vocês. O ganho de capital é quando eles vendem as cotas, né, dos fundos imobiliários deles. Então tem sido bem pouco. 300 mil, 120 mil, 170 mil, tal. Que eles realmente estão focados no ganho de dividendos e não no ganho de capital, né? Aqui os rendimentos recebidos dos fundos imobiliários, olha a diferença, né? Quase 500 mil aqui e tal. Nos últimos 3 meses, 2 milhões e 400, 2 milhões e 600, 2 e 700, né? Algumas doações de cotas, tentei descobrir, procurar isso aqui. O que significa essas doações de cotas, não entendi. A renda fixa deles, olha só quanto tem retornado aqui. Retornou bastante, né, em junho e em julho. E olha só os impostos e as despesas que eles andaram pagando aqui, né? Ó. Mais de 130 mil, 48 mil. Olha o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o IR sobre o ganho de capital. Quando eles vendem cotas, olha só o tanto de imposto que é pago. 65 mil, 23 mil, né? E aqui tem caído um pouquinho. E as despesas operacionais deles têm sido acima, né, do imposto de renda, né? Talvez pela taxa de performance, pagar a administradora e tudo mais. O lucro líquido deles tem sido interessante também. Olha só esses números. 2.800 aqui em setembro, né, um lucro interessante. O ajuste na distribuição e o que eles andaram distribuindo. Quase 500 mil aqui e distribuíram o mesmo valor nos últimos 3 meses. Tá? E esse é o valor por cota que eles distribuíram aqui. Tá? Então são esses os fatores que faz o Kizu ser interessante para a gente, né? Dependendo, claro, da sua estratégia, tá? E aí tem os detalhes de performance aqui deles, que desde julho continua sendo pressionado, né? O preço do mercado secundário. Mas lembrando que o mandato deles, do gestor, é de gerar valor de médio e longo prazo igual ao do Tord, tá? Então, a longo prazo e a médio prazo nós seremos recompensados. Saiu no mês passado o VCJR11 e o GTWR11 e entrou o MCCI11 e o DEVA11, né? Esses estão com os valores patrimônio líquido maior do que esses outros dois. Então, uma estratégia boa, mais um ponto aí para o Kizu, né? Eles sempre vão pegar fundos imobiliários com grandes patrimônios líquidos e que vai dar um bom retorno de dividendo, né? Ou pode dar um bom retorno de dividendo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, a breve análise do Kizu 11, porque vale a pena investir neles ou não, tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Bons negócios!